A chuva caía com fúria incontrolável sobre a pequena cidade de Santa Aurora, transformando cada rua de terra batida em um lamaçal traiçoeiro. As gotas pesadas martelavam os telhados de zinco das casas humildes, criando uma sinfonia melancólica que ecoava pelas vielas estreitas. O vento soprava com força, carregando consigo o aroma úmido da terra molhada e o perfume selvagem das flores do campo que cresciam livremente nas margens do riacho. Na penumbra cinzenta daquela manhã de setembro, uma figura delicada lutava contra os elementos. Clara Silva, aos 20 anos, caminhava com passos firmes, mas cuidadosos, sobre as pedras escorregadias que margeavam o córrego. Seus cabelos castanhos, presos em uma trança simples, escapavam em mechões rebeldes que o vento insistia em desarrumar. Os olhos cor-de-mel, grandes e expressivos, refletiam uma determinação que contrastava com sua aparência frágil. Ela vestia um vestido simples de algodão azul claro, já desbotado pelo tempo e pelas muitas lavadas, coberto por um xale de lã que havia pertencido à sua mãe. Nas mãos, carregava uma cesta de vime, onde depositava cuidadosamente as ervas medicinais que cresciam selvagens à beira d'água. Eram plantas que sua avó, Dona Lourdes, havia lhe ensinado a reconhecer desde pequena. Quebra-pedra para os rins, boldo para o fígado, camomila para acalmar os nervos. Clara não era do tipo que se queixava da chuva ou das dificuldades da vida. Seus olhos carregavam a intensidade peculiar daqueles que conheceram a dor precocemente, mas que se recusaram a ser definidos por ela. Órfã desde os 8 anos, quando uma epidemia de febre levou seus pais, em questão de dias, ela crescera sob os cuidados amorosos, embora limitados, de Dona Lourdes. A casa onde moravam ficava numa elevação suave, próxima ao riacho, construída com tijolos aparentes e coberta por telhas coloniais vermelhas que o tempo havia tingido de musgo. Era pequena, com apenas 3 cômodos, mas sempre impecavelmente limpa. O quintal, cuidado com esmero por Clara, abrigava uma horta onde cresciam temperos, verduras e algumas plantas medicinais. Uma cerca baixa de madeira separava a propriedade do caminho que levava ao centro da cidade. A vila pobre de Santa Aurora estendia-se como um mosaico de histórias simples e sonhos adiados. As casas, pintadas em cores desbotadas, azul céu, amarelo canário, verde água, abrigavam famílias que viviam do essencial, pequenos trabalhos, trocas de favores e uma esperança obstinada de que dias melhores viriam. Homens de mãos calejadas saíam cedo para trabalhar nas fazendas dos arredores, enquanto mulheres cuidavam dos filhos e mantinham os lares funcionando com a criatividade de quem faz muito com pouco. Clara era o reflexo vivo dessa gente, persistente como a chuva que não cessa, honesta como o olhar direto que oferecia a todos, sempre com um sorriso à flor dos lábios, mesmo quando as mãos doíam do trabalho árduo. Ela assumira, desde jovem, o papel de provedora da casa, costurando roupas para as famílias mais abastadas da cidade, bordando enxovais para noivas e vendendo os doces caseiros que aprendera a fazer com a avó. Naquele mesmo instante, enquanto Clara desafiava a tempestade em busca das plantas curativas do outro lado da cidade, uma realidade completamente diferente se desenrolava. Na região nobre de Santa Aurora, onde as ruas eram pavimentadas e as casas ostentavam jardins bem cuidados, um homem dirigia seu carro importado pelas avenidas largas, buscando uma fuga silenciosa de sua própria existência sufocante. Gabriel Valverde, aos 33 anos, era o retrato do sucesso aos olhos do mundo. Herdeiro de uma fortuna construída por gerações da família, no ramo do agronegócio, ele comandava um império empresarial que se estendia por 3 estados. Alto, com ombros largos e porte atlético, Gabriel possuía traços marcantes, olhos verdes profundos,
cabelos castanho escuros, sempre impecavelmente penteados, e um sorriso que sabia usar quando os negócios exigiam. Vestia um terno italiano perfeitamente cortado, mesmo naquela manhã chuvosa, pois tinha o hábito de se vestir com elegância independentemente da ocasião. No pulso, um relógio suíço caríssimo marcava não apenas as horas, mas o peso do tempo que sentia escorrer entre os dedos, sem propósito real. Gabriel vivia entre mansões imponentes, festas sofisticadas, onde as conversas giravam em torno de negócios e aparências, e compromissos sociais que lhe pareciam cada vez mais vazios. Seu mundo era povoado por pessoas que o procuravam pelo que ele possuía, não pelo que ele era. Relacionamentos superficiais, sorrisos calculados, interesses escondidos atrás de cordialidades forçadas. Seu casamento, desfeito há 2 anos, havia sido mais um arranjo social do que uma união por amor. Helena, sua ex-esposa, era filha de outro empresário influente, e o matrimônio representara uma aliança estratégica entre as famílias. Quando a farsa se tornou insustentável, separaram-se civilizadamente, dividindo bens como quem reparte objetos sem valor sentimental. Desde então, Gabriel sentia-se como um homem perdido em sua própria vida. As noites eram povoadas por insônia e pensamentos que o atormentavam. Questionava o sentido de uma existência construída sobre expectativas alheias, sobre um sucesso que lhe soava oco. A fortuna que herdara parecia mais uma prisão dourada do que uma bênção. Foi por isso que, naquela manhã tempestuosa, decidiu dirigir até sua fazenda nas proximidades de Santa Aurora. A propriedade, que raramente visitava, ficava a alguns quilômetros da cidade, numa região de colinas suaves, cobertas por pasto e pequenas matas. Era um refúgio que mantinha mais por nostalgia do que por necessidade, pois lembrava-lhe dos tempos de criança, quando o avô o levava para pescar no riacho que cortava a propriedade. Enquanto dirigia pelas estradas de terra que levavam à fazenda, Gabriel sentia o peso de uma melancolia que não conseguia nomear. A chuva batia no para-brisa e os limpadores moviam-se em ritmo hipnótico, quase como um metrônomo marcando o compasso de sua inquietação interior. Ele buscava naquela fuga o silêncio que a fortuna não podia comprar, a paz que as obrigações sociais haviam roubado dele. A fazenda, quando finalmente chegou, exibia a mesma solidão que carregava no peito. A casa principal, construída em estilo colonial, com paredes caiadas de branco e telhado de barro, estava envolta pela névoa que a chuva persistente criava. O jardim, um dia bem cuidado, agora mostrava sinais de abandono, com flores silvestres crescendo entre as plantas ornamentais e a grama alta balançando ao vento. Gabriel estacionou o carro na varanda coberta e permaneceu ali por longos minutos, observando a paisagem melancólica através do vidro embaçado. A propriedade descia em declive suave até o riacho que separava suas terras da vila pobre de Santa Aurora. Dali, conseguia avistar as casinhas coloridas da comunidade, fumaças saindo das chaminés apesar da chuva, sinais de vida simples e autêntica que lhe pareciam ao mesmo tempo distantes e atraentes. Algo naquela manhã, talvez a solidão opressiva da casa vazia, talvez o contraste entre sua vida de aparências e a simplicidade genuína que observava na vila, fez com que Gabriel sentisse uma necessidade inexplicável de caminhar. Trocou o terno elegante por roupas mais simples que guardava na fazenda, jeans, uma camisa de algodão e botas de couro. Pegou uma capa de chuva e saiu a caminhar pelas trilhas que conhecia desde a infância. O vento soprava forte e a chuva, que não dava sinais de arrefecer, tornava o caminho escorregadio. Gabriel caminhava sem destino certo, deixando que os pés o levassem onde quisessem. Passou pelo curral vazio, pela antiga casa do caseiro, há muito desabitada, e seguiu pela trilha que descia em direção ao riacho. Era ali,
naquela fronteira líquida entre dois mundos que o destino aguardava para tecer seus fios invisíveis. O riacho, engrossado pela chuva torrencial, corria com mais força que o habitual, suas águas barrentas carregando folhas, galhos e pequenos detritos colina abaixo. As pedras que normalmente emergiam da água agora estavam submersas, tornando a travessia perigosa para qualquer um que ousasse tentar. Gabriel aproximou-se da margem, fascinado pelo poder da natureza em transformar um local que conhecia tão bem. O som da água corrente misturava-se ao tamborilar da chuva, criando uma sinfonia natural, que por alguns instantes conseguiu acalmar a tempestade interior que o atormentava. Ele fechou os olhos, respirou fundo e, pela primeira vez em meses, sentiu algo próximo à paz. Foi nesse momento de distração, enquanto caminhava próximo às pedras molhadas da margem, que o destino decidiu intervir. Uma pedra coberta por limo cedeu sob seu peso. Gabriel sentiu o pé escorregar, tentou recuperar o equilíbrio, mas o chão traiçoeiro não ofereceu apoio. Caiu pesadamente, a cabeça batendo com força numa rocha próxima à água. A dor foi intensa, mas breve. A consciência escapou-lhe como a água que corria impetuosa riacho abaixo. Gabriel Valverde, o homem que tinha tudo na vida, jazia desacordado à beira d'água, com chuva caindo incessantemente sobre seu corpo imóvel, alheio ao fato de que sua vida estava prestes a ser salva por alguém que até aquele momento ignorava completamente sua existência. Do outro lado da margem, Clara continuava sua busca paciente pelas ervas medicinais, sem imaginar que em poucos minutos encontraria muito mais do que plantas curativas entre as pedras do riacho. Sem saber que aquele encontro fortuito mudaria não apenas o destino do homem ferido, mas também o seu próprio, de uma forma que nem seus sonhos mais audazes poderiam ter previsto. A chuva continuava a cair, lavando a cidade, preparando o cenário para um encontro que provaria que, mesmo nas tempestades mais furiosas, podem nascer os mais belos arco-íris. Clara caminhava com cuidado redobrado pela trilha íngreme que margeava o riacho, sua cesta já contendo uma boa quantidade de ervas frescas. A chuva havia diminuído ligeiramente, mas ainda caía em gotas grossas que faziam música contra as folhas largas das plantas aquáticas. Seus pés descalços conheciam cada pedra, cada depressão do terreno, resultado de anos percorrendo aquele caminho em busca dos remédios naturais que Dona Lourdes tanto apreciava. A jovem parou por um instante para ajustar o xale que escorregava dos ombros, quando algo incomum chamou sua atenção. Entre as pedras escuras e molhadas da margem oposta, uma mancha de cor diferente destacava-se da paisagem natural. Clara franziu a testa, protegendo os olhos da chuva com a mão livre, tentando identificar o que era. Seu coração disparou quando percebeu que se tratava de um corpo humano, imóvel, parcialmente encoberto pela vegetação rasteira. Sem hesitar um segundo, Clara deixou a cesta no chão e correu em direção à água. O riacho estava mais fundo e turbulento que o normal, mas isso não a deteve. Havia crescido brincando naquelas águas e conhecia cada pedra submersa, cada correnteza traiçoeira. Meu Deus, o que aconteceu com esse homem? Murmurou para si mesma, enquanto entrava na água fria que lhe chegava até os joelhos. A correnteza puxava sua saia, mas Clara manteve o equilíbrio, avançando determinada em direção ao desconhecido. Quando finalmente chegou até Gabriel, Clara pode ver que se tratava de um homem jovem, bem vestido, com roupas que definitivamente não eram da região. Suas feições, mesmo relaxadas pela inconsciência, denunciavam uma vida confortável. Pele bem cuidada, mãos macias, cabelo cortado com esmero. Um ferimento na testa sangrava levemente, misturando-se com a água da chuva. "Ei, o senhor está me ouvindo?" Clara chamou, tocando suavemente o ombro de Gabriel.
Não houve resposta. Ela verificou rapidamente sua respiração, colocando a orelha próxima ao nariz dele, e sentiu alívio ao perceber que estava vivo, apenas desacordado. Com uma força que poucos imaginariam existir em sua estrutura delicada, Clara conseguiu arrastar Gabriel para longe da água, puxando-o pelos braços até uma área mais segura, sob a proteção de uma árvore frondosa. O esforço deixou-a ofegante, mas ela não parou para descansar. Tirando o xale dos ombros, Clara rasgou uma das pontas para fazer um curativo improvisado. Com movimentos precisos, aprendidos observando Dona Lourdes cuidar dos feridos da vila, ela limpou delicadamente o ferimento na testa de Gabriel, aplicando pressão para estancar o sangramento. "Vai ficar tudo bem", sussurrou, mais para si mesma que para o homem inconsciente. "Não posso levá-lo para casa sozinha, mas também não posso deixá-lo aqui." Clara olhou ao redor, avaliando suas opções. A chuva continuava e a temperatura estava caindo. O homem precisava de abrigo e cuidados médicos adequados. Tomando uma decisão rápida, ela correu de volta ao outro lado do riacho, recuperou sua cesta e seguiu pela trilha em direção à vila, seus pés descalços voando sobre as pedras molhadas. A primeira casa no caminho pertencia ao seu José Pereira, um homem bondoso de 60 anos que possuía uma carroça puxada por um burro manso chamado Juca. Clara bateu na porta de madeira com urgência. Seu José, por favor, me ajude." A porta se abriu, revelando um homem baixo e robusto, com cabelos grisalhos e olhos pequenos, mas bondosos. Ele vestia uma camisa xadrez desbotada e calças de brim remendadas nos joelhos. "Clara, menina, que susto você me deu! O que aconteceu? Está toda molhada." "Seu José, encontrei um homem ferido perto do riacho. Ele está desacordado e precisa de ajuda. O senhor poderia me ajudar a trazê-lo?" Sem fazer perguntas desnecessárias, seu José pegou uma lona e chamou seu filho mais novo, Pedrinho, um rapaz de 17 anos, forte e disposto. "Vamos, menino! A Clara precisa da nossa ajuda." Os três voltaram rapidamente ao local onde Gabriel permanecia inconsciente. Seu José e Pedrinho carregaram-no cuidadosamente até a carroça, enquanto Clara segurava um pedaço de lona sobre ele para protegê-lo da chuva. "Para onde levamos ele, Clara? Não tem médico na vila?" perguntou seu José, já conduzindo Juca pela trilha esburacada. "Para nossa casa", respondeu Clara sem hesitar. "Dona Lourdes sabe cuidar de ferimentos. É o que podemos fazer por ele agora." A casa de Clara e Dona Lourdes era pequena, mas sempre arrumada e limpa. A sala principal servia também como cozinha, com um fogão a lenha que mantinha o ambiente aquecido, uma mesa de madeira maciça no centro e 2 cadeiras simples. As paredes eram decoradas com alguns bordados feitos por Clara e fotografias antigas da família em molduras simples. Quando chegaram carregando Gabriel, Dona Lourdes, uma senhora de 70 anos, magra mas ainda ágil, com cabelos completamente brancos presos em um coque, não demonstrou surpresa. Ela havia aprendido, ao longo de décadas cuidando da comunidade, que emergências não escolhiam hora nem pessoa. "Tragam ele para o quarto dos fundos", instruiu, preparando rapidamente lençóis limpos na cama que usavam para hóspedes eventuais. O quarto era simples, uma cama de ferro, um guarda-roupa de madeira pintada de azul e uma pequena janela que dava vista para o quintal. Clara havia bordado as cortinas à mão, e o ambiente, embora modesto, transmitia aconchego e cuidado. Depois que Gabriel foi acomodado na cama, seu José e Pedrinho se despediram, deixando as 2 mulheres cuidando do desconhecido. Dona Lourdes examinou o ferimento com a experiência de quem já havia tratado incontáveis machucados. "Não parece ser muito grave", avaliou, "mas ele levou uma pancada forte. Pode demorar para acordar." Clara preparou uma bacia com água morna e panos limpos.
Com movimentos delicados, limpou o rosto de Gabriel, removendo a terra e os restos de sangue seco. Foi então que pôde observá-lo melhor. Os traços aristocráticos, a pele bem cuidada, as mãos macias que denunciavam uma vida sem trabalho braçal. Esse homem não é daqui, comentou Dona Lourdes, notando os mesmos detalhes. Olhe essas roupas, essa pele. Deve ser alguém importante. Importante ou não, estava ferido e precisando de ajuda, respondeu Clara, continuando a cuidar do paciente. Durante toda a tarde, Clara permaneceu ao lado de Gabriel, trocando o curativo, verificando se havia febre, oferecendo água quando ele demonstrava sinais de estar recuperando a consciência. Dona Lourdes preparou um chá de camomila com erva cidreira, conhecido por suas propriedades calmantes. À medida que as horas passavam, Clara encontrava-se observando com crescente curiosidade aquele homem que o destino havia colocado em seu caminho. Havia algo em seu rosto, mesmo inconsciente, que sugeria uma profunda melancolia. As linhas ao redor dos olhos falavam de preocupações, e sua expressão, mesmo no descanso forçado, não parecia completamente relaxada. "Quem será ele?" murmurou Clara, arrumando o cobertor sobre os ombros de Gabriel. A chuva havia parado no final da tarde e os primeiros raios de sol começavam a filtrar através das nuvens espessas. O ar estava mais limpo, perfumado pela terra molhada e pelas flores que a tempestade havia lavado. Era como se a natureza estivesse se preparando para um novo começo. Foi quando o primeiro raio dourado de sol atravessou a janela do quarto que Gabriel começou a dar sinais de que estava recuperando a consciência. Seus olhos se moveram sob as pálpebras fechadas e ele murmurou algo inaudível. Clara aproximou-se, segurando um copo com água fresca. "Ei, o senhor está me ouvindo?" perguntou suavemente. Gabriel abriu os olhos lentamente, piscando várias vezes, enquanto tentava focar a visão. O mundo ao seu redor parecia flutuar entre realidade e sonho. A primeira coisa que viu foi o rosto de Clara, inclinado sobre ele com uma expressão de preocupação genuína. Por um momento, Gabriel pensou estar sonhando. Aquele rosto de feições delicadas, emoldurado por cabelos castanhos, ligeiramente desarrumados, os olhos cor de mel brilhando com uma bondade que ele há muito havia esquecido que existia. Tudo aquilo parecia pertencer a um mundo diferente do que conhecia. Onde eu estou?" perguntou com voz rouca. "Está em segurança", respondeu Clara, oferecendo-lhe o copo d'água. "O senhor teve um acidente perto do riacho, bateu a cabeça e desmaiou." Gabriel tentou sentar-se, mas uma tontura o fez deitar novamente. Clara apoiou-lhe a cabeça com cuidado, ajudando-o a beber pequenos goles d'água. "Não se esforce, o senhor perdeu muito sangue", disse ela. "Minha avó diz que é melhor descansar." "Sua avó?" Gabriel olhou ao redor, tentando entender onde estava. O quarto simples, as paredes caiadas, o cheiro de ervas medicinais, nada daquilo lhe era familiar. "Sou Clara Silva, e essa é a casa da minha avó, Dona Lourdes. Nós cuidamos do senhor depois do acidente." Gabriel fechou os olhos, tentando reconstruir os acontecimentos. Lembrava-se da caminhada, da chuva, de escorregar nas pedras. E agora acordava nos cuidados de duas desconhecidas que o haviam salvado. Eu não sei como agradecer", disse, sua voz carregada de uma emoção que o surpreendeu. "Vocês salvaram minha vida." "Qualquer pessoa teria feito o mesmo", respondeu Clara simplesmente. Mas Gabriel percebeu que isso não era verdade. Havia algo especial naquela mulher. Uma bondade natural que transcendia qualquer interesse pessoal. Dona Lourdes entrou no quarto nesse momento, carregando uma bandeja com sopa quente e pão caseiro. "Como está se sentindo, moço?" perguntou com a gentileza maternal que caracterizava todas as suas ações. "Melhor, obrigado à senhora. Eu sou Gabriel Valverde." O nome não significou nada para as duas mulheres. E Gabriel sentiu-se curiosamente aliviado por isso.
Pela primeira vez em anos, estava sendo tratado simplesmente como um ser humano que precisava de cuidados, não como o herdeiro de uma fortuna ou o CEO de uma empresa. Precisa comer alguma coisa para recuperar as forças, disse Dona Lourdes, ajudando-o a sentar-se na cama. Enquanto Gabriel tomava a sopa, a mais saborosa que provara em muito tempo, observava discretamente as duas mulheres. Clara arrumava o quarto com movimentos graciosos e eficientes, enquanto Dona Lourdes verificava seu curativo com a competência de uma enfermeira experiente. "Onde estou exatamente?" perguntou Gabriel. "Na vila de Santa Aurora", respondeu Clara. "Do outro lado do riacho fica a fazenda dos Valverde. O senhor deve conhecer." Gabriel quase se engasgou com a sopa. Sua própria fazenda. Ele havia caminhado em sua propriedade e acabado sendo resgatado pelos vizinhos mais pobres, que nem sequer sabiam quem ele era. "Conheço sim", disse simplesmente, decidindo não revelar sua identidade ainda. Havia algo precioso naquela situação. Ser cuidado por pessoas que não esperavam nada em troca, que o tratavam com gentileza genuína. O resto da noite passou tranquilamente. Clara preparou um leito improvisado na sala para ela mesma, insistindo que Gabriel precisava do quarto para se recuperar adequadamente. Dona Lourdes verificou seu estado algumas vezes durante a noite, sempre com o cuidado amoroso que dispensaria a um filho. Pela primeira vez em anos, Gabriel dormiu profundamente, embalado pelos sons simples da casa, o vento nas árvores do quintal, o crepitar suave do fogo no fogão a lenha, e ocasionalmente os passos cuidadosos de Clara, verificando se ele estava bem. Quando despertou na manhã seguinte, com os primeiros raios de sol atravessando a cortina bordada, Gabriel percebeu que algo havia mudado dentro dele. A melancolia que o acompanhava constantemente havia dado lugar a uma sensação estranha, gratidão, paz, e algo mais que ainda não conseguia nomear. Do lado de fora, podia ouvir Clara conversando baixinho com a avó, preparando o café da manhã. Havia música naquelas vozes simples, uma harmonia que ele não encontrava nos salões elegantes que frequentava. Gabriel Valverde, o homem que tinha tudo na vida, estava descobrindo que talvez não soubesse ainda o que realmente significava estar vivo. Gabriel permaneceu na casa de Clara e Dona Lourdes por 3 dias, tempo suficiente para que o ferimento na testa começasse a cicatrizar e para que ele recuperasse completamente a consciência e o equilíbrio. Mas foram também 3 dias que mudaram profundamente sua perspectiva sobre a vida, sobre as pessoas e principalmente sobre si mesmo. Na manhã do 2º dia, Gabriel insistiu em se levantar, apesar dos protestos carinhosos de Dona Lourdes. Vestindo roupas emprestadas por seu José, uma camisa xadrez simples e calças de algodão que ficavam ligeiramente grandes nele, caminhou até a varanda da pequena casa para observar a vida da vila despertando. O espetáculo que se descortinou diante de seus olhos era completamente diferente de tudo que conhecia. Crianças corriam descalças pelas ruas de terra, seus risos ecoando entre as casas coloridas. Mulheres estendiam roupas nos quintais, conversando por cima das cercas baixas, compartilhando novidades e preocupações com a naturalidade de uma grande família. Homens partiam para o trabalho carregando ferramentas simples, cumprimentando uns aos outros com acenos calorosos. "Nunca vi nada igual", murmurou Gabriel para si mesmo, encostado no batente da porta. Clara apareceu ao seu lado, carregando uma xícara de café fumegante feito no fogão a lenha. "O senhor está se referindo à nossa vila?" perguntou, oferecendo-lhe a bebida. "Não é isso", Gabriel respondeu, aceitando o café e sentindo o aroma rico que subia da xícara de louça simples. "É que vocês todos parecem tão conectados, como uma grande família." Clara sorriu,
E Gabriel percebeu que aquele sorriso tinha o poder de iluminar não apenas o rosto dela, mas todo o ambiente ao redor. É assim mesmo. Quando alguém precisa, todos ajudam. Quando alguém está feliz, todos celebram. Não conhecemos outra forma de viver. Gabriel tomou um gole do café, forte, doce, com um sabor autêntico que contrastava drasticamente com os expressos refinados que estava acostumado a beber. E você, Clara, sempre viveu aqui? Ela assentiu, apoiando-se na varanda de madeira que seu José havia ajudado a construir anos atrás. Nasci naquela casa ali. Apontou para uma construção amarela do outro lado da rua. Depois que meus pais se foram, vim morar com Dona Lourdes. Essa terra, essas pessoas, esse riacho, é tudo que conheço e é tudo que preciso conhecer. Havia algo na forma como Clara falava sobre sua vida, sem lamúrias, sem autopiedade, com uma aceitação serena que impressionava Gabriel. Ele, que tinha tudo que o dinheiro podia comprar, sentia-se constantemente insatisfeito, sempre buscando algo que não sabia definir. Ela, que possuía tão pouco em termos materiais, irradiava um contentamento genuíno. E seus pais? O que aconteceu com eles? Perguntou Gabriel, imediatamente se arrependendo da curiosidade indiscreta. Uma febre que passou pela vila quando eu tinha 8 anos, Clara respondeu simplesmente. Levou várias pessoas. Dona Lourdes diz que foi a vontade de Deus e que eles estão cuidando de mim lá de cima. Gabriel sentiu um aperto no peito. Sua própria infância havia sido cercada por todos os confortos possíveis e ainda assim ele crescera sentindo-se sozinho. Clara, órfã desde criança, crescera com mais amor e aconchego do que ele jamais experimentara. Sinto muito, disse sinceramente. Não precisa, Clara respondeu, tocando levemente no braço dele. A vida nos dá perdas e nos dá presentes. O senhor, por exemplo, se não tivesse se machucado, eu nunca teria conhecido alguém de fora da vila. O toque suave de Clara no braço de Gabriel causou uma reação que ele não esperava. Uma sensação de calor se espalhou por seu corpo, não apenas física, mas emocional. Havia tanto tempo que não recebia um gesto de carinho genuíno, sem segundas intenções, sem cálculos por trás. Durante o restante do dia, Gabriel observou Clara em suas atividades cotidianas. Viu como ela ajudou Dona Maria, a vizinha idosa, a carregar baldes de água do poço comunitário. Presenciou sua paciência ao ensinar as crianças da rua a fazer bonecas de palha de milho. Notou a delicadeza com que cuidava das plantas medicinais no quintal, conversando com elas como se fossem amigas íntimas. Ela é especial, não é? Comentou Dona Lourdes, aparecendo silenciosamente ao lado de Gabriel, enquanto ele observava Clara, brincando com as crianças. Como assim? Gabriel tentou disfarçar o interesse evidente em sua voz. A Clara, desde pequena, sempre foi assim, preocupada com todo mundo, sempre disposta a ajudar. Já teve pretendentes, claro, mas ela nunca se interessou por nenhum. Dizia que ainda não havia encontrado alguém que fizesse seu coração acelerar. Gabriel sentiu uma pontada estranha no peito. Seria ciúme? Possessividade? Ou apenas uma curiosidade excessiva sobre a vida daquela mulher que o havia salvado? Na terceira manhã, Gabriel sabia que já estava bem o suficiente para partir. Seu carro continuava estacionado na fazenda e ele tinha compromissos esperando por ele na cidade. Mas pela primeira vez em sua vida adulta, não sentia pressa de voltar à rotina. Preciso ir embora hoje, anunciou durante o café da manhã e percebeu uma sombra de tristeza cruzar o rosto de Clara. É claro, ela respondeu rapidamente recompondo-se. O senhor deve ter família preocupada, trabalho, esperando... Na verdade, não tenho família próxima, Gabriel confessou. E quanto ao trabalho, bem, pode esperar mais um pouco. Dona Lourdes levantou-se da mesa, murmurando algo sobre lavar a louça.
mas Gabriel percebeu que ela estava dando privacidade para eles conversarem. Clara, eu gostaria de retribuir de alguma forma o que vocês fizeram por mim. Não precisa de nada, Clara respondeu imediatamente. Já lhe disse, qualquer pessoa teria feito o mesmo. Mas não qualquer pessoa teria feito com tanto carinho, com tanta dedicação. Gabriel hesitou antes de continuar. Deixe-me pelo menos ajudá-las com alguma coisa. Vi que o telhado da casa precisa de reparo e a cerca do quintal está quebrada. Senhor Gabriel, nós não precisamos de caridade, Clara respondeu. E pela primeira vez desde que o conhecera, havia uma firmeza quase fria em sua voz. Gabriel percebeu imediatamente que havia cometido um erro. Para Clara, a oferta de dinheiro ou consertos soava como condescendência, como se ele estivesse transformando um ato de amor em uma transação comercial. Não era isso que eu queria dizer, Gabriel se apressou em explicar. É que nunca ninguém cuidou de mim como vocês cuidaram, e eu gostaria de fazer parte de alguma forma dessa família que vocês criaram. Clara estudou seu rosto por longos segundos, como se tentasse ler suas verdadeiras intenções. Finalmente, seu semblante se suavizou. Se o Senhor quiser ajudar, pode ajudar com as próprias mãos. Não precisamos de dinheiro, mas sempre há trabalho a ser feito na comunidade. Gabriel sorriu, sentindo que havia passado em algum tipo de teste. Aceito, mas primeiro preciso resolver algumas coisas na cidade. Posso voltar no fim de semana? Nossa casa estará sempre aberta para o Senhor, respondeu Clara, e Gabriel teve certeza de que ela realmente queria dizer isso. Quando finalmente chegou o momento da despedida, Gabriel sentiu uma reluctância que o surpreendeu. Dona Lourdes o abraçou como se fosse um neto querido, fazendo-o prometer que cuidaria do curativo e voltaria para uma consulta. Clara o acompanhou até onde seu José o esperava com a carroça para levá-lo de volta à fazenda. Obrigado, Gabriel disse, segurando as mãos de Clara entre as suas. Por tudo. Cuide-se, ela respondeu, e Gabriel percebeu que seus olhos brilhavam mais que o normal. Durante o trajeto até a fazenda, Gabriel mal conseguiu prestar atenção na conversa amigável de seu José. Sua mente estava completamente ocupada com as últimas 72 horas, as mais transformadoras de sua vida adulta. Quando finalmente chegou ao seu carro, Gabriel parou por um momento antes de entrar. Olhou na direção da vila, onde podia avistar as casinhas coloridas e a fumaça subindo das chaminés. Somewhere lá embaixo, Clara provavelmente estava retomando sua rotina, cuidando de Dona Lourdes, ajudando os vizinhos, vivendo com aquela simplicidade bela que ele jamais havia imaginado possível. O caminho de volta para a cidade foi uma montanha-russa emocional para Gabriel. Por um lado, sentia-se renovado, como se tivesse descoberto uma parte de si mesmo que nem sabia que existia. Por outro, a perspectiva de voltar à sua vida anterior, as reuniões vazias, os compromissos sociais superficiais, a solidão dourada de sua mansão, parecia quase insuportável. Quando finalmente chegou em casa, Gabriel caminhou pelos cômodos elegantemente decorados como se os visse pela primeira vez. Tudo parecia excessivamente grande, frio, impessoal. O silêncio, que antes lhe parecia luxuoso, agora soava opressivo. Mesmo com empregados cuidando da propriedade, a casa parecia vazia de vida, de calor humano, de amor. Naquela noite, Gabriel não conseguiu dormir. Levantou-se várias vezes, caminhando até a janela que dava vista para a região onde ficava Santa Aurora. As luzes distantes da vila piscavam como estrelas terrestres, e ele se pegou imaginando o que Clara estaria fazendo. Estaria dormindo tranquilamente, cuidando de algum vizinho doente, bordando a luz do lampião? Pela primeira vez em sua vida, Gabriel Valverde, o homem que possuía empresas, propriedades, investimentos e tudo que o dinheiro podia comprar, sentia-se genuinamente pobre.
pobre de experiências autênticas, pobre de relacionamentos verdadeiros, pobre de propósito. E pela primeira vez também sabia exatamente onde poderia encontrar a riqueza que realmente importava. A semana que se seguiu arrastou-se interminavelmente para Gabriel. Tentou concentrar-se nas reuniões de negócios, nas decisões empresariais, nos relatórios financeiros, mas sua mente constantemente vagava para uma casa pequena e aconchegante, onde duas mulheres haviam lhe mostrado o que significava cuidar genuinamente de outro ser humano. Na quinta-feira não conseguiu mais resistir. Cancelou todos os compromissos da sexta-feira e dirigiu de volta para Santa Aurora, seu coração acelerando a cada quilômetro que o aproximava da vila. Quando finalmente estacionou o carro na fazenda e caminhou em direção ao riacho, Gabriel carregava mais que uma simples visita de cortesia. Carregava a esperança de que talvez, apenas talvez, pudesse encontrar ali não apenas um lugar para ajudar, mas um lugar para pertencer. Gabriel chegou à vila de Santa Aurora numa sexta-feira ensolarada, carregando uma mochila com roupas simples e ferramentas básicas que havia comprado na cidade. Seu coração batia acelerado enquanto caminhava pelas ruas familiares, cumprimentando pessoas que já o reconheciam como o moço que a Clara salvou do riacho. Dona Lourdes foi a primeira a vê-lo aproximando-se da casa. Estava no quintal cuidando das galinhas quando avistou sua silhueta conhecida. "Clara, venha ver quem chegou!" gritou, sem conseguir esconder a alegria na voz. Clara apareceu na porta, secando as mãos no avental de algodão florido que vestia. Quando viu Gabriel, seu rosto se iluminou com um sorriso que fez o coração dele acelerar ainda mais. "Senhor Gabriel, não esperávamos o senhor tão cedo", disse ela, correndo ao seu encontro. "Prometi que voltaria, e não conseguia mais ficar longe", Gabriel respondeu, percebendo que suas palavras saíram mais carregadas de emoção do que pretendia. Durante as semanas que se seguiram, Gabriel estabeleceu uma rotina que jamais imaginara possível. Chegava à vila todas as sextas-feiras, no final da tarde, e partia nas manhãs de segunda-feira para cuidar de seus negócios na capital. Mas eram os fins de semana em Santa Aurora que davam sentido à sua semana. Inicialmente, os moradores da vila o observavam com uma mistura de curiosidade e desconfiança. Afinal, não era comum ver um homem claramente rico escolher passar seus dias de folga consertando telhados, construindo cercas e carregando sacos de cimento. Alguns sussurravam entre si, questionando suas verdadeiras intenções. "Esse homem rico deve estar querendo alguma coisa", murmurava Dona Francisca, uma das vizinhas mais velhas para quem quisesse ouvir. "Rico não ajuda pobre por bondade de coração." Mas Gabriel persistiu, demonstrando dia após dia que suas intenções eram genuínas. Ajudou seu Antônio a reformar o galinheiro depois que uma tempestade o destruiu. Construiu uma nova cerca para o quintal de Dona Rosa, que há meses reclamava que suas galinhas fugiam para a rua. Organizou um mutirão para limpar o poço comunitário, trabalhando sob o sol escaldante como qualquer outro homem da vila. Clara observava tudo com crescente admiração. Via como Gabriel se esforçava para ser aceito, como respeitava as tradições locais, como nunca tentava impor sua maneira de fazer as coisas. Percebia também como ele estava mudando. Sua pele se bronzeava sob o sol, suas mãos desenvolveriam calos, e seus ombros se tornavam mais largos com o trabalho físico. "O senhor não precisa provar nada para ninguém", disse Clara numa tarde de sábado, enquanto os dois pintavam a cerca da escola da vila. "Não estou tentando provar nada", Gabriel respondeu, mergulhando o pincel na tinta branca. "Estou tentando me encontrar." "Se encontrar?" Gabriel parou de pintar por um momento, observando as crianças que brincavam no pátio da escola. "Clara, você já se sentiu perdido na própria vida? Como se estivesse vivendo a existência de outra pessoa?"
Ela pensou cuidadosamente antes de responder. Não da forma que o senhor está falando, mas já me senti incompleta. Como se alguma coisa importante estivesse faltando, mas eu não soubesse o que era. Gabriel virou-se para olhá-la, surpreendido pela profundidade de sua resposta. E ainda se sente assim? Clara corou levemente, concentrando-se na cerca que pintava. Ultimamente, não, respondeu baixinho. Foi nesse momento que Gabriel compreendeu que seus sentimentos por Clara já haviam ultrapassado a gratidão ou a simples admiração. Estava apaixonando-se por ela, pela sua força silenciosa, pela sua bondade natural, pela forma como conseguia encontrar beleza e propósito numa vida que muitos considerariam limitada. Mas era Clara quem estava enfrentando o maior conflito interno. Crescera ouvindo Dona Lourdes repetir que cada pessoa tem seu lugar no mundo e que não se deve sonhar além das próprias possibilidades. Gabriel claramente pertencia a um mundo diferente, e ela temia que se permitir sentir algo por ele fosse um convite ao sofrimento. Ele vai embora 1 hora, dizia para si mesma todas as noites antes de dormir. Homens como ele não ficam em lugares como este. Mas era difícil manter essa convicção quando via Gabriel genuinamente feliz, ajudando na colheita de milho do seu Joaquim, ou quando o via brincando com as crianças da vila como se fosse um irmão mais velho. Havia momentos em que Clara esquecia completamente de suas diferenças sociais, especialmente quando ficavam sozinhos, conversando até tarde na varanda da casa. Uma noite de sábado, depois de um dia particularmente cansativo, ajudando na construção de uma nova casa para a família de seu Manuel, Gabriel e Clara sentaram-se na varanda para descansar. Dona Lourdes havia se recolhido cedo, deixando-os sozinhos sob a luz suave das estrelas. Gabriel, Clara disse, usando seu nome sem o formal senhor pela primeira vez. Posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. Por que o senhor realmente vem aqui? E não me diga que é só para retribuir o que fizemos por você. Isso já foi retribuído há muito tempo. Gabriel ficou em silêncio por longos minutos, observando as estrelas brilhantes no céu limpo da vila. Sabe o que é viver numa prisão dourada, Clara? Finalmente perguntou. É ter tudo o que se pode desejar em termos materiais, mas sentir que nada disso tem significado real. Não sei. Nunca tive tudo o que se pode desejar em termos materiais. Clara respondeu com um sorriso que tirou qualquer amargura das palavras. Sorte a sua, Gabriel disse, virando-se para olhá-la. Porque você tem algo muito mais valioso. Você tem propósito, tem conexões genuínas, tem amor verdadeiro ao seu redor. E o senhor não tem? Tinha uma esposa, mas nosso casamento era mais um acordo comercial entre famílias. Tenho colegas de trabalho, mas as conversas giram sempre em torno de lucros e perdas. Tenho uma casa grande, mas ela está sempre vazia de vida. Clara sentiu uma pontada de tristeza pela solidão evidente na voz de Gabriel. E aqui? Como se sente aqui? Aqui me sinto vivo pela primeira vez em anos, Gabriel confessou. Aqui tenho um propósito a cada dia. Aqui as pessoas se importam comigo pelo que eu faço, não pelo que eu tenho. E aqui tem alguém especial? Clara perguntou, surpreendendo-se com a própria audácia. Gabriel virou-se completamente para ela, seus olhos encontrando os dela na penumbra. Tem, disse simplesmente. O coração de Clara disparou, mas ela tentou manter a compostura. Deve ser uma pessoa muito sortuda. Na verdade, acho que sou eu o sortudo. O problema é que não sei se essa pessoa sente o mesmo por mim. Clara baixou os olhos, sentindo as faces queimarem. Sabia exatamente sobre quem Gabriel estava falando, assim como ele sabia que ela sabia. Gabriel, disse finalmente, sua voz quase um sussurro. Nossos mundos são muito diferentes. Eu sei. E foi exatamente por isso que me apaixonei por você. Porque você me mostrou um mundo melhor do que o meu. A confissão ficou suspensa no ar noturno, como uma promessa,
e um desafio. Clara sentia seu coração batendo tão forte que tinha certeza de que Gabriel podia ouvi-lo. Não sei se isso seria certo, ela murmurou. Por quê? Porque você vai embora 1 hora. Porque eu nunca vou conseguir viver no seu mundo. Porque as pessoas vão dizer coisas cruéis sobre nós dois. Gabriel levantou-se e ajoelhou-se diante da cadeira onde Clara estava sentada, pegando delicadamente suas mãos entre as dele. Clara, você salvou minha vida de uma forma que vai muito além daquele dia no riacho. Você me mostrou quem eu realmente posso ser. E se existe alguma coisa de que tenho certeza neste mundo, é que eu não quero ir embora. Quero ficar aqui, com você, construindo algo real e verdadeiro. Clara olhou nos olhos de Gabriel e viu ali uma sinceridade que a fez estremecer. Pela primeira vez, permitiu-se imaginar que talvez fosse possível. Talvez o amor fosse realmente capaz de superar as diferenças, as convenções, os preconceitos. E seu trabalho? Sua vida na cidade? Posso administrar os negócios daqui. A tecnologia permite isso hoje em dia. E quanto à vida na cidade? Que vida? Jantar em restaurantes caros, conversando sobre coisas que não importam. Festas onde todos usam máscaras sociais. Clara, isso não é vida. É apenas uma performance. Naquele momento, Clara tomou uma decisão que mudaria tudo. Inclinando-se para a frente, tocou delicadamente o rosto de Gabriel com a palma da mão. Eu também me apaixonei por você, confessou. Mas tenho medo. Do quê? De não ser suficiente para você. De você se cansar da simplicidade da nossa vida aqui. De um dia acordar e perceber que cometeu um erro. Gabriel cobriu a mão de Clara com a sua, mantendo o toque dela em seu rosto. Clara Silva, você é a mulher mais extraordinária que já conheci. Sua bondade, sua força, sua capacidade de encontrar beleza nas coisas simples, isso não é simplicidade, é sabedoria. E eu seria o homem mais tolo do mundo se deixasse isso escapar. Quando Gabriel se inclinou para beijá-la, Clara não recuou. Foi um beijo suave, cheio de promessas e sonhos, que selou um compromisso que ambos sabiam seria testado pelas circunstâncias. Mas naquele momento, sob as estrelas de Santa Aurora, nada mais importava além do fato de que dois corações haviam encontrado seu lar um no outro. Porém, nem todos na vila estavam preparados para aceitar aquele amor improvável, e os desafios que viriam testariam a força dos sentimentos recém-declarados de uma forma que nem Gabriel nem Clara poderiam imaginar. As semanas que se seguiram à confissão de amor entre Gabriel e Clara foram como um sonho dourado. Os dois viviam cada momento juntos com a intensidade de quem descobriu um tesouro inesperado. Gabriel havia alugado um pequeno escritório na cidade vizinha, a apenas 40 minutos de Santa Aurora, para cuidar de seus negócios sem precisar se afastar tanto da vila. Todas as manhãs, Gabriel acordava na pequena pousada do centro de Santa Aurora e caminhava até a casa de Clara e Dona Lourdes para tomar café. A rotina doméstica, que antes lhe parecia tediosa e sem importância, agora era fonte de imensa felicidade. Observar Clara preparando o café no fogão a lenha, ouvir Dona Lourdes contando histórias antigas da vila, sentir o cheiro das flores do quintal misturado ao aroma do pão caseiro, tudo isso havia se tornado mais precioso que qualquer luxo de sua vida anterior. Você está diferente, comentou Dona Lourdes numa manhã, observando Gabriel ajudar Clara a estender as roupas no varal. Mais leve, mais sorridente. É o efeito, Clara, Gabriel respondeu, piscando para a namorada. Ela tem o dom de transformar pessoas. Clara corou, como sempre acontecia, quando Gabriel fazia esses comentários carinhosos, mas seu sorriso revelava o quanto apreciava a atenção. O relacionamento dos dois não passou despercebido pelos moradores da vila. A princípio, houve apenas comentários curiosos e olhares especulativos.
Gabriel havia conquistado o respeito de todos com seu trabalho dedicado e sua atitude humilde, e Clara era querida por toda a comunidade. Muitos viam o romance com simpatia, como uma história bonita de amor verdadeiro. Eles fazem um casal lindo, dizia Dona Rosa para as amigas enquanto lavava roupa no tanque comunitário. E ele a trata como uma rainha. Vocês viram? Carrega as coisas pesadas para ela, sempre pergunta se ela está bem. É verdade, concordava Dona Carmen. E a Clara está mais bonita do que nunca. O amor deixa a mulher radiante, mas nem todos enxergavam o relacionamento com bons olhos. Dona Francisca, sempre a mais crítica da comunidade, começou a espalhar comentários maldosos. Vocês acham mesmo que um homem rico vai ficar satisfeito para sempre com uma vida simples assim? Questionava em voz alta, certificando-se de que suas palavras chegassem aos ouvidos certos. Ele vai se cansar da brincadeirinha de ser pobre e vai embora, deixando nossa Clara com o coração partido. E o que uma moça como Clara pode oferecer para um homem habituado ao luxo? Acrescentava Dona Benedita, que sempre teve inveja da beleza e bondade de Clara. Ele deve estar se divertindo com a novidade, mas quando a realidade bater, vai voltar para o mundo dele. Essas palavras venenosas começaram a circular pela vila, criando um murmúrio de desconfiança que crescia a cada dia. Algumas pessoas passaram a observar Gabriel com olhares mais críticos, procurando sinais de que as previsões pessimistas se confirmariam. Clara, por sua vez, começou a notar mudanças sutis na forma como algumas pessoas a tratavam. Comentários indiretos sobre quem não se conhece bem, olhares de pena como se ela fosse uma vítima ingênua, sorrisos forçados que não chegavam aos olhos. "Está tudo bem?" Gabriel perguntou numa tarde de quinta-feira, notando que Clara estava mais silenciosa que o normal enquanto preparavam o jantar juntos. "Está sim," ela respondeu rapidamente, mas Gabriel percebeu a hesitação em sua voz. "Clara, você sabe que pode conversar comigo sobre qualquer coisa, não sabe?" Ela parou de descascar as batatas e suspirou profundamente. "Gabriel, você tem certeza do que está fazendo? Dessa mudança toda na sua vida?" "Absoluta." "Por que você está perguntando isso?" "É que as pessoas estão falando, dizendo que você vai se cansar de viver aqui, que vai voltar para a sua vida de antes." Gabriel largou a faca que estava usando para cortar os legumes e virou-se completamente para Clara. "E você acredita nessas pessoas?" "Não quero acreditar," Clara confessou, seus olhos se enchendo de lágrimas. "Mas tenho medo que elas tenham razão. Tenho medo que um dia você acorde e perceba que pode ter uma vida muito melhor longe daqui." Gabriel puxou Clara para seus braços, sentindo o coração se partir ao perceber a insegurança dela. "Clara, olhe para mim," disse, segurando delicadamente seu rosto entre as mãos. "Eu deixei uma mansão com 10 quartos para morar num quarto de pousada. Deixei restaurantes 5 estrelas para comer na sua cozinha. Deixei carros de luxo para andar a pé pelas ruas de terra. Você realmente acha que eu faria tudo isso por capricho? Mas e se você sentir falta? Falta do quê? Da solidão? Das conversas vazias? Dos relacionamentos superficiais?" Gabriel balançou a cabeça. "Clara, eu estava morrendo aos poucos naquela vida. Aqui com você eu renasci." Apesar das palavras tranquilizadoras de Gabriel, as pressões externas continuaram a crescer. A situação se complicou ainda mais quando alguns dos sócios de Gabriel da capital descobriram sobre sua mudança de vida. "Gabriel, que história é essa de você estar morando numa vila de pobres?" questionou Roberto Mendes, seu sócio mais antigo, durante uma videoconferência. "Seus concorrentes estão dizendo que você teve um colapso nervoso." "Não tive colapso nervoso nenhum, Roberto. Apenas encontrei uma forma melhor de viver." "Melhor? Gabriel, você é herdeiro de um império empresarial.
tem responsabilidades, compromissos sociais, não pode simplesmente desaparecer para brincar de vida simples. Não estou brincando de nada e continuo cumprindo com todas as minhas obrigações empresariais. Mas não está cumprindo com suas obrigações sociais. Marcela Albuquerque está organizando um jantar beneficente no próximo sábado e especificamente pediu sua presença. É um evento importante para nossos negócios. Gabriel sentiu um aperto no estômago. Marcela era filha de um dos maiores empresários do estado e havia deixado claro seu interesse por ele desde sua separação. Eventos como aquele eram exatamente o tipo de compromisso social que ele havia abandonado com alívio. Roberto, eu não posso. Gabriel, você precisa. Seja lá o que estiver passando na sua cabeça, você não pode queimar pontes importantes por causa de um capricho. A palavra capricho atingiu Gabriel como um tapa no rosto. Era exatamente assim que as pessoas de seu círculo social viam sua nova vida, como uma fase passageira, uma rebeldia temporária que logo seria superada. Quando Gabriel contou para Clara sobre o jantar, ela ficou visivelmente abalada. Você vai? Perguntou, tentando manter a voz firme. Não quero ir, mas Roberto está dizendo que é importante para os negócios. Então vá, Clara disse rapidamente. Eu entendo. Clara, não é o que você está pensando. É apenas um compromisso de trabalho. Eu sei. E você tem que cumprir seus compromissos de trabalho. Sempre soube que sua vida não era só aqui comigo. Gabriel percebeu que estava pisando em terreno perigoso. Clara estava se fechando, erguendo as barreiras que ele havia trabalhado tanto para derrubar. Vou recusar o convite, decidiu. Não, Gabriel. Não quero que você deixe de fazer coisas importantes por minha causa. Já basta você ter mudado toda a sua vida. Eu mudei minha vida porque quis mudar. E se um dia não quiser mais? A pergunta ficou suspensa entre eles como uma nuvem carregada de tempestade. Gabriel percebeu que as sementes da dúvida plantadas pelos comentários maldosos da vila estavam germinando no coração de Clara. Isso não vai acontecer, disse firmemente. Como pode ter tanta certeza? Porque eu te amo, Clara. Amo você, amo nossa vida juntos, amo a pessoa que me tornei ao seu lado. Clara queria acreditar, mas o medo havia criado raízes profundas em seu coração. Na noite daquela quinta-feira, ela mal conseguiu dormir, imaginando Gabriel naquele jantar elegante, cercado por mulheres sofisticadas e bem vestidas, lembrando-se do que havia deixado para trás. Gabriel, por sua vez, tomou uma decisão que mudaria tudo. Na manhã de sexta-feira, ligou para Roberto. Não vou ao jantar da Marcela. Gabriel, você está cometendo um erro. Roberto, vou ser muito claro. Minha vida agora é aqui, em Santa Aurora. Se isso significa perder alguns negócios, que percam. Se significa decepcionar algumas pessoas, que se decepcionem. Encontrei algo muito mais valioso que dinheiro ou status social. Que foi que encontrou? Encontrei amor verdadeiro. Encontrei propósito. Encontrei paz. Roberto ficou em silêncio por alguns segundos. Gabriel, espero que você não se arrependa dessa decisão. Nunca me arrependi menos de uma decisão na minha vida. Mas quando Gabriel foi contar para Clara sobre sua escolha, encontrou-a fazendo as malas. O que você está fazendo? Perguntou, sentindo o sangue gelar nas veias. Vou passar alguns dias na capital, na casa da minha prima Lúcia. Clara respondeu, sem olhá-lo nos olhos. Por quê? Porque preciso pensar, preciso ter certeza de que isso tudo não é um sonho bonito que vai virar pesadelo. Clara, não faça isso. Não fuja quando as coisas ficam difíceis. Não estou fugindo, ela respondeu, finalmente o encarando. Estou sendo realista. Gabriel, talvez as pessoas tenham razão. Talvez nossos mundos sejam mesmo incompatíveis.
Gabriel sentiu como se o chão estivesse desmoronando sob seus pés. A mulher que amava estava se afastando exatamente quando mais precisava que ela confiasse nele. Clara, por favor, não vá. Vamos enfrentar isso juntos. Preciso de um tempo para pensar, para ter certeza dos meus sentimentos, sem a influência de todo mundo ao redor. Gabriel compreendeu que insistir naquele momento seria contraproducente. Clara precisava chegar às suas próprias conclusões, mesmo que isso fosse a coisa mais dolorosa que ele já havia experimentado. "Quanto tempo?" perguntou, a voz embargada pela emoção. "Não sei. Talvez uma semana, talvez 2. E depois?" Clara pegou sua pequena mala e caminhou em direção à porta. "Depois, veremos se realmente existe um futuro para nós dois." Quando Clara partiu naquela manhã de sexta-feira, levou consigo não apenas suas roupas, mas também o coração de Gabriel. Ele ficou na varanda da casa, observando a carroça de seu José se afastar pela estrada de terra, levando a mulher que amava em direção a uma incerteza que o apavorava. Dona Lourdes apareceu ao seu lado, colocando uma mão maternal em seu ombro. "Ela vai voltar", disse suavemente. "Como a senhora pode ter certeza?" "Porque o amor verdadeiro sempre encontra um caminho de volta para casa. E para Clara, você se tornou o lar dela, assim como ela se tornou o seu." Gabriel queria acreditar naquelas palavras, mas enquanto observava a poeira levantada pela carroça se assentando na estrada vazia, sentiu que sua nova vida acabava de enfrentar seu primeiro teste real. E ele não tinha certeza se seria forte o suficiente para superá-lo sozinho. Os 10 dias que se seguiram à partida de Clara foram os mais longos da vida de Gabriel. Ele continuou sua rotina na vila, ajudando os moradores, cuidando dos projetos comunitários, mas era como se uma parte essencial de si mesmo tivesse desaparecido junto com ela. Dona Lourdes notava sua melancolia crescente. Gabriel mal tocava na comida, passava horas caminhando sozinho pelas margens do riacho onde tudo havia começado. E seus olhos haviam perdido o brilho que Clara trouxera para eles. "Ela não liga, não manda notícias?" perguntava Gabriel todos os dias, esperançoso. "Minha neta é teimosa", respondia Dona Lourdes com um suspiro. "Herdou isso da mãe. Quando toma uma decisão, precisa de tempo para descobrir sozinha se estava certa ou errada." Na capital, Clara vivia dias igualmente difíceis na casa de sua prima Lucia, uma mulher de 30 anos que trabalhava como secretária numa empresa de contabilidade. Lucia morava num apartamento pequeno, mas aconchegante num bairro de classe média, e recebia Clara com carinho, apesar de não entender completamente o que havia levado a prima a deixar sua vida em Santa Aurora. "Deixe-me ver se entendi", disse Lucia numa manhã, enquanto tomavam café na pequena cozinha. "Você encontrou um homem rico, bonito, que te ama de verdade, que largou a vida de luxo para ficar com você, e você fugiu por que mesmo?" "Não fugi", Clara protestou. "Vim pensar." "E pensar no quê? Se você o ama." "Claro que o amo. Se ele te ama." "Ele diz que sim." "Clara!" Lucia bateu a mão na mesa. "Você está com medo de ser feliz?" A pergunta atingiu Clara como um raio. Ela ficou em silêncio por longos minutos, refletindo sobre as palavras da prima. "Talvez eu esteja", admitiu finalmente. "Lucia, você não entende. Ele é muito tudo. Muito rico, muito educado, muito bonito. E eu sou apenas... Apenas o quê? Uma mulher linda, bondosa, inteligente, que criou uma vida digna, apesar de todas as dificuldades? Clara, você salvou a vida daquele homem de uma forma que vai muito além do resgate no riacho. Ele mesmo disse isso para você." Clara sabia que Lúcia tinha razão, mas o medo havia se instalado tão profundamente em seu coração que era difícil de desalojar. E se as pessoas da vila estiverem certas? E se ele se cansar e voltar para a vida anterior?
E se não se cansar? E se vocês forem felizes para sempre? Clara, você vai desperdiçar a chance de ser feliz por medo de algo que pode nem acontecer? Durante os dias seguintes, Clara caminhou pela cidade grande, observando o movimento das pessoas, o trânsito intenso, os prédios altos que bloqueavam o céu. Tudo aquilo lhe parecia frio e impessoal. Sentia falta do riacho correndo, do canto dos pássaros pela manhã, do cheiro das flores no quintal de Dona Lourdes. Mas, principalmente, sentia uma falta física de Gabriel que a deixava com um vazio constante no peito. Enquanto isso, em Santa Aurora, Gabriel estava tomando uma decisão que mudaria tudo. Havia passado a madrugada toda acordado, andando pela casa pequena da pousada, pensando em Clara, na vila, em sua nova vida e no que realmente importava para ele. Na manhã seguinte, procurou Dona Lourdes. Preciso da sua ajuda, disse, sentando-se à mesa da cozinha, onde havia tomado café tantas manhãs felizes ao lado de Clara. O que posso fazer por você, meu filho? Quero pedir Clara em casamento. Quero mostrar para ela, para a vila, para o mundo inteiro que minhas intenções são sérias, mas preciso fazer isso do jeito certo. Dona Lourdes sorriu pela primeira vez desde que Clara havia partido. Continue falando. Quero comprar um terreno aqui na vila e construir nossa casa. Quero transferir definitivamente minha base de operações para cá. Quero me tornar oficialmente parte desta comunidade. E seus negócios? Vou manter apenas os essenciais, aqueles que posso administrar remotamente. O resto, vou vender ou transferir para os sócios. Descobri que não preciso de um império empresarial para ser feliz. Preciso apenas de uma vida com propósito e amor verdadeiro. E Dona Lourdes levantou-se e abraçou Gabriel com a força de uma mãe. Clara vai ficar muito feliz quando souber disso. Se ela quiser me ouvir quando voltar, ela vai querer. Mas que tal se você não esperasse ela voltar? Que tal se fosse buscá-la? Gabriel sentiu o coração acelerar. A senhora acha que devo? Acho que um homem apaixonado não fica parado esperando. Vai atrás do amor da sua vida e luta por ele. No mesmo dia, Gabriel fez as ligações necessárias para organizar sua ida à capital. Mas antes de partir, tinha algo importante a fazer. Reuniu-se com seu Antônio, seu José, Pedrinho e outros homens respeitados da vila na Praça Central. Senhores, vim pedir a bênção de vocês para algo muito importante, anunciou Gabriel. Quero pedir Clara em casamento, mas antes disso, quero pedir a vocês que me aceitem oficialmente como membro desta comunidade. Os homens se entreolharam, surpresos pela formalidade do pedido. Gabriel, disse seu Antônio, que havia se tornado uma figura paterna para ele. Você já é um de nós há muito tempo. Trabalha conosco, nos ajuda, nos respeita. O que mais precisa fazer? Preciso mostrar que é para sempre. Vou construir minha casa aqui, transferir meus negócios para cá, criar raízes de verdade. E se Clara não aceitar? Perguntou seu José, sempre prático. Então vou ficar aqui do mesmo jeito, porque encontrei minha casa. Mas vou lutar pelo amor dela até o último dia da minha vida. Os homens se reuniram em conciliábulo por alguns minutos. Quando seu Antônio retornou, trazia um sorriso no rosto. Gabriel Valverde, você tem nossa bênção para se casar com Clara Silva e nossa aprovação para construir sua vida aqui em Santa Aurora. Consideramos você um filho desta terra. Gabriel sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Pela primeira vez na vida, sentia que realmente pertencia a algum lugar. Na capital, Clara também estava tomando uma decisão importante. Havia passado a tarde inteira sentada num banco de praça, observando um casal de idosos que caminhava de mãos dadas, rindo de alguma piada particular. A cena lhe trouxe uma clareza súbita. Lucia, disse quando chegou em casa, preciso voltar para casa. Finalmente! Já estava na hora de você parar de fugir da felicidade. Não estou fugindo mais.
Estou correndo atrás dela. Clara fez as malas rapidamente e pegou o primeiro ônibus para Santa Aurora na manhã seguinte. Durante toda a viagem, seu coração batia acelerado de ansiedade e expectativa. E se Gabriel tivesse se cansado de esperar? E se tivesse voltado para sua vida anterior? E se tivesse desistido dela? Enquanto isso, Gabriel estava fazendo a viagem oposta, dirigindo em direção à capital, determinado a reconquistar o amor de sua vida. No banco ao lado, levava um pequeno estojo de veludo que havia comprado na joalheria mais tradicional da cidade vizinha. Os dois cruzaram-se na estrada sem saber, cada um correndo atrás do outro, cada um determinado a lutar pelo amor que haviam encontrado. Clara chegou a Santa Aurora no início da tarde. Correu pela estrada de terra em direção à casa de Dona Lourdes, ansiosa para ver Gabriel, para pedir desculpas, para dizer que estava pronta para enfrentar qualquer desafio ao lado dele. Dona Lourdes! Dona Lourdes! Gritou, entrando na casa sem cerimônia. Clara, minha menina! A velha senhora a abraçou com força. Como senti sua falta! Onde está Gabriel? Preciso falar com ele urgentemente. Dona Lourdes sorriu misteriosamente. Ele foi te buscar na capital. Como assim? Saiu esta manhã, determinado a reconquistar você. Disse que um homem apaixonado não fica parado esperando. Clara sentiu uma mistura de frustração e alegria. Ele foi me buscar, mesmo depois de eu ter ido embora, sem dar explicações? Clara, aquele homem te ama mais que a própria vida. E mais, ele tomou uma decisão que vai te surpreender. Dona Lourdes contou sobre os planos de Gabriel. A casa, a transferência definitiva dos negócios, o pedido de aceitação oficial da comunidade. Ele fez tudo isso. Clara sentia o coração transbordar de emoção. E muito mais. Comprou um terreno bem ali. Apontou pela janela, onde pretende construir a casa de vocês dois. Clara olhou na direção indicada e viu um terreno com uma vista perfeita do riacho. O mesmo riacho onde tudo havia começado. Preciso ir atrás dele, decidiu Clara. Não precisa, minha filha. Ele logo vai descobrir que você não está lá e vai voltar. Um amor como o de vocês sempre encontra o caminho de volta. Gabriel, de fato, chegou à capital no final da tarde, apenas para descobrir por Lúcia que Clara havia partido naquela manhã de volta para Santa Aurora. Ela foi te procurar, explicou Lúcia, mal conseguindo conter o riso. Vocês dois são mesmo feitos um para o outro, teimosos e apaixonados na mesma medida. Gabriel não perdeu tempo. Voltou imediatamente para o carro e fez o caminho de volta, dirigindo mais rápido que o aconselhável, ansioso para reencontrar Clara. O sol estava se pondo quando Gabriel finalmente chegou a Santa Aurora. De longe, ainda no carro, avistou uma figura conhecida sentada na pedra grande à margem do riacho. O mesmo local onde havia caído semanas antes. Clara estava lá, esperando por ele. Gabriel parou o carro e caminhou devagar em direção a ela, o coração batendo tão forte que tinha certeza de que ela podia ouvir. Clara se levantou quando o viu aproximar-se, e por um momento os dois apenas se olharam, bebendo um do outro com os olhos. Você voltou, disse Gabriel, sua voz carregada de emoção. Você foi me buscar, Clara respondeu, os olhos brilhando com lágrimas de felicidade. Sempre vou te buscar, não importa onde você esteja. Clara correu para os braços de Gabriel, e eles se abraçaram com a força de quem quase perdeu o que mais amava no mundo. Gabriel, me perdoe, Clara murmurou contra seu peito. Fui covarde, deixei o medo falar mais alto que o amor. Não tem nada a perdoar. Você precisava ter certeza, e eu entendo isso. Tenho certeza agora. Tenho certeza de que te amo. Tenho certeza de que quero passar o resto da minha vida ao seu lado. Tenho certeza de que não importa o que as pessoas digam ou pensem. Gabriel afastou-se ligeiramente para olhar no rosto de Clara. Clara Silva, existe algo que quero te perguntar há muito tempo.
Ele ajoelhou-se ali mesmo na margem do riacho, tirando do bolso o estojo de veludo. Clara, você quer se casar comigo? Não porque eu sou rico, não apesar de você ser simples, odeio essa palavra, mas porque somos duas pessoas que se completam. Porque você me salvou de uma vida vazia e eu quero passar todos os meus dias te salvando também de qualquer coisa que te ameace. Clara olhou para o anel simples, mas bonito, depois para o homem que a estava pedindo em casamento no mesmo local onde o destino os havia unido. Gabriel Valverde, disse, ajoelhando-se também para ficar na altura dos olhos dele, eu aceito me casar com você, não pelo que você tem, não pelo que você pode me dar, mas porque você me fez entender que o amor verdadeiro não conhece diferenças sociais, não se importa com o que os outros pensam e sempre encontra um caminho. Quando Gabriel colocou o anel no dedo de Clara, o sol se pôs completamente, deixando o céu pintado de tons dourados e rosados. E quando ele se inclinou para beijá-la, selando sua união, as primeiras estrelas começaram a aparecer no céu limpo de Santa Aurora. Do outro lado do riacho, Dona Lourdes observava a cena da janela de sua casa, as lágrimas de alegria descendo por suas faces enrugadas. Obrigada, Senhor, murmurou, por mostrar que milagres ainda acontecem neste mundo. 6 meses depois, numa manhã dourada de primavera, toda a vila de Santa Aurora se enfeitou para celebrar o casamento de Clara e Gabriel. A cerimônia aconteceu na pequena igreja do centro, mas a festa se estendeu pela praça principal, com música, dança e comida preparada por toda a comunidade. Gabriel construíra sua casa exatamente onde havia planejado, com vista para o riacho. Era uma casa simples, mas bonita, com um jardim cuidado por Clara e um escritório onde ele administrava seus negócios, agora reduzidos àqueles que realmente faziam sentido para ele. Clara usava o vestido de noiva que havia pertencido à sua mãe, ajustado carinhosamente por Dona Lourdes. Estava radiante, mais bonita do que nunca, com a felicidade iluminando cada traço de seu rosto. Durante a cerimônia, quando o padre perguntou se Gabriel tomava Clara como esposa, na riqueza e na pobreza, ele respondeu com voz firme e clara: Padre, eu já tive riqueza sem ela, e era pobre. Agora, com ela, sou o homem mais rico do mundo. Quando chegou a vez de Clara, ela olhou nos olhos de Gabriel e disse: Gabriel, você me ensinou que o amor verdadeiro não tem classe social, não tem preço, não tem limites. Prometo te amar não apenas nos dias fáceis, mas principalmente nos difíceis, porque é assim que o amor cresce e se fortalece. Após a cerimônia, os noivos caminharam juntos até a margem do riacho, acompanhados por toda a vila. Ali, onde tudo havia começado, Gabriel fez um discurso que ficou na memória de todos os presentes. Amigos, disse segurando a mão de Clara, há 1 ano eu era um homem perdido, vivendo uma vida vazia. Clara me salvou, literalmente e figurativamente, mas mais que isso, vocês todos me salvaram. Me mostraram o que é uma comunidade de verdade, o que é viver com propósito, o que é ser amado pelo que se é, não pelo que se tem. Ele fez uma pausa, olhando ao redor para todos os rostos amigos. Santa Aurora é minha casa agora. Vocês são minha família, e eu prometo ser digno da confiança que depositaram em mim. Seu Antônio, representando a comunidade, aproximou-se do casal. Gabriel e Clara, que este riacho que os uniu seja testemunha de uma vida inteira de felicidade. Que vocês sejam para nós exemplo de que o amor verdadeiro supera qualquer obstáculo. A festa continuou até altas horas, com música, dança e muitas histórias sendo contadas. Gabriel dançou com todas as senhoras da vila, provou todos os pratos preparados especialmente para a ocasião e riu até doer a barriga com as piadas de seu José. Clara, por sua vez, foi abraçada, benzida e abençoada por toda a comunidade que a vira crescer.
Dona Lourdes não conseguia parar de chorar de alegria, vendo sua neta querida tão feliz. Quando os noivos finalmente se recolheram para sua nova casa, caminharam pela trilha, iluminada por lanternas que a comunidade havia preparado especialmente para eles. A casa os esperava decorada com flores colhidas por todas as mulheres da vila. Conseguimos, disse Clara, parada na varanda de sua nova casa, observando as luzes da festa que ainda continuava na praça. Conseguimos o quê? Perguntou Gabriel, abraçando-a por trás. Provamos que o amor é mais forte que tudo. Mais forte que as diferenças, mais forte que os preconceitos, mais forte que o medo. Gabriel beijou o pescoço de Clara suavemente. Você sabe o que mais provamos? O quê? Que às vezes é preciso se perder completamente para se encontrar de verdade. Que às vezes a vida que pensamos querer não é a vida que precisamos. E que às vezes a pessoa que nos salva é aquela que menos esperamos encontrar. Clara virou-se nos braços de Gabriel, olhando profundamente em seus olhos. Gabriel Valverde, você está pronto para passar o resto da vida numa vila pequena, longe dos luxos, longe da cidade grande? Clara Valverde, respondeu ele, provando o som do novo nome dela. Estou pronto para passar o resto da vida onde quer que você esteja. Porque descobri que lar não é um lugar, é uma pessoa. E você é meu lar. Eles se beijaram então, sob as estrelas de Santa Aurora, enquanto o som suave do riacho cantava a canção eterna do amor que supera todas as barreiras. Anos depois, quando as pessoas contavam a história do amor de Clara e Gabriel, sempre terminavam da mesma forma. E eles foram felizes para sempre, porque aprenderam que o amor verdadeiro não escolhe classe social, não busca interesses e sempre encontra um caminho quando duas almas estão destinadas a ficar juntas. E realmente foram felizes. Gabriel tornou-se não apenas esposo de Clara, mas um líder querido da comunidade, sempre disposto a ajudar, sempre presente nos momentos importantes. Clara floresceu ainda mais ao seu lado. Sua bondade natural, agora tendo recursos para ajudar ainda mais pessoas. O riacho continuou a correr, testemunha silenciosa de um amor que nasceu de um acidente e cresceu até se tornar uma das mais belas histórias de Santa Aurora. E todas as manhãs, Gabriel e Clara caminhavam até suas margens para agradecer pelo dia em que o destino decidiu uni-los de forma tão inesperada e tão perfeita. E assim termina nossa história de amor em Santa Aurora, queridos ouvintes. Uma prova de que o amor verdadeiro não conhece fronteiras sociais e que às vezes encontramos nossa maior riqueza exatamente onde menos esperamos. Se vocês se emocionaram com Clara e Gabriel, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, deixar um like e compartilhar esta história com alguém especial. Afinal, todos merecem acreditar que grandes amores ainda são possíveis neste mundo. Até a próxima história que tocará seus corações.